Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula agora sobre movimento uniformemente variado. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, em especial, sobre a equação horária da posição, ou também conhecida como função horária da posição do movimento uniformemente variado, ou do movimento retilíneo uniformemente variado. Bem, mas vamos falar um pouquinho, né, o que seria o movimento uniformemente variado. Então, primeira característica que a gente tem, vamos lembrar lá um pouquinho, certo? Vamos dar um replay no bagulho aqui. Vamos só iniciar minha apresentação. Vamos lá. Bem, o que seria o movimento uniformemente variado, né? Antes de mais nada, a gente tem que lembrar que o movimento uniformemente variado, a grande característica dele é que ele tem uma aceleração constante, certo? Essa é a grande característica dele, aceleração constante. Então, se ele tem aceleração constante, significa que o ganho de velocidade ou a perda de velocidade sempre ela é envolvido um padrão, certo? Sempre dessa forma. Bem, nós já tínhamos falado sobre a função horária da velocidade, que ela é uma equação de primeiro grau, certo? Porque ela representa uma equaçãozinha desse jeito aqui. Ok, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Bem, o que nos interessa aqui é sobre, nesse caso, a nossa função horária da posição. Então, o que ela vai relacionar na verdade? Ela vai relacionar a posição, certo? Que no caso representado pela letra S, em relação ao tempo, certo? E percebam que, diferente lá do movimento uniforme, aqui nós temos uma equação de segundo grau, né? Percebam que existe uma diferença também. Lá da equação do movimento uniforme, você tinha apenas até a parte do T aqui, da equação do sorvete, né? Então, nós tínhamos até aqui, até essa parte, que era o movimento uniforme, certo? E daqui para cá não existia essa questão, né? Agora não, agora nós já temos toda essa parte aqui envolvida também, né? Então aqui a gente chama, apelidou essa equação de equação do sorvetão, né? Então nós temos toda esse cara aqui, né? Então ele já representa uma equação bem mais completa, certo? Bem, mas vamos lá falar o que nos interessa, né? Então o que a gente tem aqui? Nós temos basicamente a relação da posição, certo? Então aqui seria a posição final. Aqui seria a nossa posição inicial. Minha letra bonita, né? Imagina eu falando um computador assim. Isso que seria o termo chamado de posição. Meu Deus do céu. Aqui é fogo, filho. Já no normal já é feio, imagina aqui no computador, né? Mas imagina que seria a nossa posição. Certo? Seria a posição. Nós teríamos esse cara aqui, que seria a nossa velocidade. E não é qualquer velocidade, né? É uma velocidade inicial, certo? E aqui nós vamos ter o nosso A, que seria a nossa aceleração. O nosso grande personagem envolvido nessa parte aqui, certo? Beleza? Então seria a nossa aceleração envolvida. Vejam que lá na matemática a gente sabe também que esse cara, né, ele basicamente ele define a concavidade, né, desse cara, porque afinal ele é uma equação de segundo grau,
né? Então nós temos que, lá da equação da matemática, lá do Bhaskara, que as coisas eram toda lá, né, que você aprendeu lá com a seu professor ou professora de matemática, você lembra que existem os gráficos disso, né? E aqui nós também teremos. Então você terá a concavidade para cima e a concavidade para baixo, né? O que definia essa concavidade para cima ou concavidade para baixo, né? Basicamente era esse cara aqui, ó, o sinal. Então, se esse sinal aqui for positivo, concavidade para cima. Então, nós temos uma coisa assim. Enquanto que, se eu tiver um sinal negativo, eu terei uma concavidade para baixo. Simplesmente isso. Certo? Bem, mas o que isso quer dizer na realidade, né? O que esse gráfico na realidade ele quer dizer? Pessoal, esse ponto chamado de vértice fisicamente falando, ele representa uma posição de retorno, né? Então, assim, o que na realidade está representando aqui? Representa aqui, por exemplo, uma situação de retorno. Então, vamos lá. Eu estou, por exemplo, a favor do eixo da trajetória, né? Então, por exemplo, eu estou indo lá pela minha BR, né? Sei lá, eu estou aqui em Paranaguá, né? Eu vou para Curitiba, né? Eu, por exemplo, estou indo para Curitiba, então eu estaria, por exemplo, indo para Curitiba, certo? Por exemplo, nesse trecho aqui. Nesse trecho aqui, ó, que eu estou mostrando com meu lápis azul. Quando eu chego nesse ponto de vértice, eu estou retornando, certo? Então essa parte representa um retorno, né? Então esse vértice aqui, na verdade, representa um ponto de retorno dele, certo? E é justamente essa que é a graça da coisa. Na matemática, a gente diz que isso simplesmente é um ponto de vértice, não sabe bem o significado, mas aqui em física a gente coloca um significado físico mesmo da coisa, né? Um significado real da coisa. Isso representa um ponto de retorno, certo? Normalmente, né, já vou falando, dando o filezinho para vocês, né? Normalmente esses gráficos aqui, eles normalmente eles não dão todo ele inteiro. Normalmente eles só dão um pedacinho dele, ou seja, eles só dão no caso, ou só um lado dessa parábola ou só um outro lado, porque normalmente os objetos eles não fazem esse retorno, né? Eles só vão de um sentido do outro, mas eu consigo perceber que isso é uma parábola sim. Ok? Mas a equação é essa, gente. Não muda muito. Ok? Vamos lá. Bem, eu vou fazer com vocês dois exemplos. Melhor dizendo, 3 exemplos. Esse aqui da UDESC, que é um exercício de segunda fase, inclusive, né, que ele pede para esboçar um gráfico. Esse aqui da UFRJ, que fala sobre uma análise de gráfico. Se você souber analisar gráfico e identificar, você resolve ele sem meter fazer sequer um cálculo, né? E esse aqui que é um exercício muito comum, que é quando você relaciona equação da função horária da posição com a função horária da velocidade, certo? É um exercício bastante comum da Estadual de Londrina, aqui do nosso querido Paraná, certo? Então, vamos lá. Não sei como é que sai agora aqui. Manter. Ok? Vamos lá então para o nosso ONOT. Bem, aqui no ONOT eu já tinha feito um esboço dele aqui, né? Então vamos trabalhar um pouquinho. Bem, nessa questão da UDESC, ele fala assim para nós. Ele fala assim para nós, ó. O movimento de uma bola sobre o movimento de uma bola sobre uma trajetória retilínea é descrito de acordo com a seguinte equação: x igual 5 mais 16t menos 2t ao quadrado, em que x é medido em metros e t em segundos. Vejam, né? A matemática aqui que a gente está vendo, tá? A física que a gente está vendo é uma física extremamente determinista. Então eu consigo, com uma equação, determinar qual é a posição de um objeto, qual é a velocidade dele, aquele objeto, qualquer coisa sobre aquele objeto,
Né? Essa que é a coisa, eu consigo prever o futuro. Né? Parece macumbaria, mas não é. Né? Mas é essa que é a jogada. A física e a ciência ela consegue prever resultados, desde que sejam alimentados de maneira correta. Ele pergunta a primeira parte, faça o esboço do gráfico da posição em função do tempo. Essa aqui era uma questão mais matemática do que nunca, tá? Vamos lá então. Quando eu fui ver essa questão, a gente precisa de algumas coisas que vêm lá da sua professora de matemática, que vem lá do seu professor, da sua professora, lá da tia Jurcleide, lá da sexta, sétima série, né? Da oitava série, que ensinou você Bhaskara, né? E te ensinou a fazer gráfico. E sem elas eu não consigo resolver nada, certo? Então eu fui lá no site toda a matéria e tal, e busquei essas informações aqui, ó. Uma caneta bem legal essa, né? Gostei demais. E seria essa coisa aqui. Bem, para eu poder fazer esse gráfico, eu preciso dos pontos de vértice, certo? E para me calcular esse vértice, eu vou ter que calcular esses dois pontos aqui, né? Eu vou ter que calcular esse ponto de vértice através dessas pequenas equações. Aí vem a questão, né? Vamos lá. Como é que eu faço isso, né? Primeiro, eu vou escrever essa equação, né? E eu vou compará-la ela com uma equação de segundo grau. É óbvio, né? Então, se vocês lembrarem lá da equação de segundo grau, aquela coisa toda lá, nós vamos ler o seguinte, que na verdade esse cara seria assim, ó, menos 2t ao quadrado mais 16t mais 5, isso é igual a zero. Zero bonito esse, né? Eu sei. Deixa eu arrumar ele aqui. Né? Opa. Igual a zero. Certo? Então eu teria essas nossas equações aqui. Ok? Isso aqui seria a nossa equação de segundo grau. E aí nós vamos comparar com o Bhaskara. Né? Vocês lembram como é que é o Bhaskara? Vamos lembrar lá do Bhaskara. Né? O Bhaskara era assim, ó. Ax quadrado mais bx mais c igual a zero, certo? Então eu vou comparar os termos. Essa aqui é a jogada, né? Eu vou ter que aprender a comparar. Então eu vou dizer que nesse caso esse cara é esse cara é esse e esse cara é esse. Né? Esse A não tem nada a ver com aceleração aqui, tá? Do Bhaskara. É só um termo, ABC. São termos. Então é ele que eu vou usar aqui para poder resolver. Então eu sei o seguinte, que nessa relação aqui, o meu A vai ser igual a menos 2, o meu B será igual a 16 e o meu C será igual a 5. Pronto, tá aí. Tá aí resolvida a minha questão. E agora eu vou calcular esses pontos de vértice, certo? Calcular o ponto de vértice, eu vou precisar desse delta, né? Lembra como é que é o delta? Tá aqui, ó. Delta, ó. Né? O delta é esse cara aqui, ó. Né? Delta é menos B menos 4 vezes A vezes C. Né? Então vamos calcular esse cara também. Então vamos lá. Então vai ficar o seguinte. Delta. Quem que é o B? Né? É 16 ao quadrado menos 4 vezes menos 2 vezes 5. Certo? Vezes 5. Então, nosso delta vai ficar 16 ao quadrado, 256. E aqui vai ficar... Só colocar um menos um pouquinho melhor aqui. Né? Vai ficar 4 vezes 2 vai ficar 8, né?
Menos com menos mais, então vai ficar 4 vezes 2, 8. 8 com vezes 5 vai ficar mais 40, ou seja, o nosso delta, no caso, vai ficar 296. Pronto. Certo? Achei nosso delta. Então, com isso, eu acho o valor do nosso XY, certo? Que vai ficar quanto, né? O nosso XY, no caso, o nosso XV, melhor dizendo, o XY, né? Nossos pontos de vértice. Agora eu vou lá. Então vai ficar o seguinte, ó. Vou achar meus pontos de vértice. Então vai ficar o seguinte. Menos 16 dividido por 2 vezes menos 2. Que vai ficar... Oh, minha canetinha não tá pegando. Aqui. XV, melhor dizendo. Minha mãe de colocar Y. V vai ficar igual a 4. Achei o primeiro ponto. E agora... Só jogar isso aqui mais para baixo, só um minutinho. Né? E aqui nós vamos ter agora o nosso YV, que vai ser igual, olha lá, né? Nosso delta, então vai ficar menos 296 sobre 4A, ou seja, 4 vezes menos 2. Então, se eu fizer isso aqui, né? YV será igual a, fazendo essa questãozinha aqui, nós vamos ver que vai ficar, deixa eu só fazer um cálculo bobo aqui. Vamos lá, pegar a calculadora aqui. (296) dividido por 8, 37. Pronto. Isso aqui vai ficar igual a 37. Tá aí. Então eu achei meu ponto de vértice, né? Essa questão aqui, ele pediu para mim fazer um esboço do gráfico, né? Então ele pediu para mim fazer um esboço. O que seria um esboço do gráfico, gente? Não é para fazer um gráfico bonito, assim, minha nossa, que gráfico bonito, né? Não. É marcar alguns pontos interessantes, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu já tenho meu gráfico aqui, eu já desenhei ele antes, né? Eu só vou fazer isso aqui, ó. Ó, eu vou colocar aqui, por exemplo, o 4. Aqui, o 37. Certo? Vou usar aqui umas ferramentinhas que ajuda a gente a fazer uns negócios mais legal aqui, né? Então, ó, quando a gente consegue, né? Então, ó, tipo aqui, né? Que são os pontos, esse aqui é o chamado ponto de vértice. E aqui eu posso traçar meu gráfico, ó. Como ele é negativo, certo? Eu sei que a boca dele é para baixo, então eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso vir aqui. Vou colocar um rosinha aqui para destacá-lo, ó. Então, ó. Pronto. Fiz o meu gráfico. Essa aqui é o item A. Certo? Fiz o meu gráfico ali envolvido. Certo? Se eu quiser deixar ele mais bonitinho, né? Eu posso vir aqui, por exemplo,
fazer com que ele fique mais ajeitadinho, né? E aquela coisa toda lá. Mas eu posso fazê-lo de uma forma um pouquinho diferente. Bem, vamos fazer aqui a questão, as outras questões, né? Aqui sobre o que ele pede para nós, para a gente fazer, né, o item B e C. Ele pergunta qual a sua velocidade, por exemplo, no instante 4 segundos, né? Bem, o que a gente pode fazer aqui, né? Para calcular a velocidade no instante 4 segundos, a gente vai ter que fazer uma coisa bastante interessante. Nós vamos ter que comparar essa equação aqui, né? Essa equação que eu grifei aqui em cima, essa equação aqui, ó, né? Com a equação da velocidade. Então, vejam. No momento em que eu pego essa equação aqui, eu vou conseguir achar o seguinte, ó. Eu vou escrever ela de volta aqui. Vai ficar assim. X é igual a 5 mais 5 mais 16t menos 2t. 16t menos 2t ao quadrado. Eu vou comparar ela com a equação de segundo grau, certo? Então, eu vou comparar ela. Vai ficar assim com a equação funcional da velocidade. S igual a SO mais VOT mais A vezes T ao quadrado por 2. Essa é a equação original dela. Então, eu já consigo tirar algumas informações dela. Primeiro, eu sei que a posição inicial ela vale 5. Por que eu sei que vale 5? É só comparar. Eu sei que a velocidade inicial ela vale 16. É só eu comparar ali, ó. Tá vendo o termo? É só olhar o termo, ó. O termo daqui, o termo daqui. E agora eu vou comparar o A. Só que o A nós temos que tomar cuidado que o A é dividido por 2. Então quer dizer que já não tem o 2 aqui. Então qual é o número que eu tenho que deixar aqui para que ele fique 2 como resultado, né? É só você imaginar. Se eu colocasse, por exemplo, 4 no lugar desse 2, ia ficar 4 dividido por 2, o resultado ia ser 2. Então, quer dizer que a aceleração, nesse caso, ela vale 4. E 4 negativo, certo? Então, é isso que a gente vai ter aqui. Então, vai ficar menos 4. Pronto. Coloca as unidades, né? Metros por segundo ao quadrado, metros por segundo e aqui metros. Beleza. Feito, né? A gente achou todas as nossas aquilo que nos interessa. E a partir disso, agora você consegue resolvê-la mais facilmente, né? De que forma? Bem, a gente pode ir lá, por exemplo, pegar a gente pode resolver com a equação horária da velocidade. V igual VO mais A vezes T, certo? V igual velocidade inicial 16 menos 4 vezes o tempo que ele quer. Ó, o tempo que ele quer está aqui, ó, 4 segundos. Então, vezes 4. Pronto. V igual a 4 vezes 4, a gente aprendeu lá com a tia Ju que leite primeiro faz a multiplicação, né? 4 vezes 4, 16. 16 menos 16, 0. Então, quer dizer que a velocidade é 0. Pronto. Resolvido. Então, esse aqui seria o item B, né? Que a gente já resolveu. Deixa eu só fazer um negocinho mais... Opa! Negócio mais organizado aqui. Ô, meu pai. Organizadinho aqui. Pronto, tá assim. Certo? Aqui seria o nosso outro item. Beleza. E agora... né? E seria o nosso outro item aqui. E agora no item C, ele pergunta qual é a distância percorrida pela bola no seu deslocamento em 5 segundos. Gente, deslocamento, né, distância percorrida, é só eu calcular, é só jogar na equação,
né? Então, o que eu posso fazer agora? Agora eu vou pegar a própria equação que eu tenho e substituir. Pronto. Simplesmente isso. Eu vou pegar a equação que eu tenho aqui, ó, né? A do x igual 5 mais 16t, tarará. Só substituo. Então vai ficar assim, ó, né? Olha lá. Vai ficar assim, ó. Agora o item C. Então vai ficar x igual 5 mais 16t menos 2t ao quadrado. Só substituir. Então vai ficar assim, ó. X é igual 5 mais 16 vezes 5 menos 2 vezes 5 ao quadrado. Vai resolver isso aqui, né? X vai ser igual a quanto, né? Vamos lá. 5 mais 16 vezes 5 vai ficar, se vezes 5, 30, 30 vai ficar 80, né? Menos 5 vezes 5 ao quadrado é 25, 25 vezes 2, 50. Se você resolver isso aqui, você vai ter o seguinte, 85, 85 menos 50, 35. Só que esse x, gente, ele é a posição, né? Então ele representa uma posição. Então isso aqui, são 35 metros, representa que o veículo, né, o sei lá o que, ele estava na posição 35 metros, né? Então ele se deslocou nesse trecho. E aí você consegue, né, na posição 35. Beleza. Então veja o que acontece, né? Nós tínhamos visto, né, que quando ele mudou de posição, ele estava ele mudou de trajetória, né? Ele estava na trajetória, no ponto 37. Então quer dizer que ele fez o seguinte: ele foi até o 37 e voltou para o 35, né? Então ele fez isso aqui na realidade, ó. Ele está pedindo distância percorrida. Veja a sacanagem do exercício, né? Ele está fazendo o seguinte. Veja a sacanagem, é muito sacanagem o exercício. Ele fez o seguinte, ele foi, ó, ele foi do 5, ele foi até o 37, que é a posição de vértice, e depois ele voltou para o 35. Para o 35. Então ele voltou. Porque a posição, veja, o que é o X aqui no gráfico? Né? Esse X aqui, esse 4, ele representa a posição de mudança de trajetória. O exercício colocou 5, né? Ele colocou 5 para a gente justamente fazer essa análise. E por que aqui, por exemplo, a velocidade é 0, que a gente achou antes, né? Porque justamente houve a mudança da trajetória, né? A inversão de sentido. Então, exercício bem completinho. Então, vejam, ele foi do 5, que era a posição inicial dele, certo? Ó, que é a posição inicial. Ele foi do 5 até o 37, que é a posição de mudança, e depois voltou para o 35. Então, qual foi a distância percorrida dele? Bem, é só você contar, né? Ó, do 35 para o 37, melhor dizendo, do 5 até o 37, ele andou 32. Do 32, melhor dizendo, isso aqui, ele foi do 37, melhor dizendo, aqui. Quando ele foi do 5 até o 37, certo? Ok? E depois, ele andou mais 2. Quando ele foi do 37, melhor dizendo, 35, melhor dizendo, 37 mesmo, do 37 para o 35.
Então a distância que ele percorreu ao todo foi 34 metros. Distância percorrida é diferente de deslocamento, né? Deslocamento só você ia fazer quanto? 35 menos 30, né? 35 menos 5 ia dar 30, acabou. Mas a distância que ele percorreu foi 34. Essa é a distância percorrida. Ok? Vejam, uma outra questão aqui. Deixa eu só agora mudar aqui que deu chabu nos negócios aqui. Opa, aqui. Vou puxar eles aqui para baixo, né? Os outros exercícios eles são mais simples, tá? Eu prometo. Esse aqui era bem completinho, bem elaborado. E só perceber que os outros exercícios eles são mais tranquilos até de serem resolvidos, tá? É um exercício bem completo esse aqui da UDESC, né? Mas esses outros aqui, eles são mais tranquilinhos para serem resolvidos, tá bom? Vamos lá. Mas assim, é um exercício que vale a pena vocês, inclusive, refazer, porque ele mostra muita coisa de matemática, né? De como se fazer, então é muito bom. Vale a pena vocês fazerem, discordar, por exemplo, o que é distância percorrida, o que é deslocamento, e um monte de coisa aqui. Agora vamos fazer uma análise de gráfico, né? Exercício da UFRJ. Veja aqui, ó. O gráfico a seguir representa o movimento de dois móveis A e B. Observando o gráfico, podemos afirmar. Vejam, eu quero que vocês analisem agora, né, eu quero que vocês vejam, né, quais os dois gráficos aqui. Então, já olhando de cara, né, olhando esses gráficos aqui, quem é movimento uniforme e quem é movimento uniformemente variado? Né? Já dá para ver de cara, né? Se você for analisar o movimento uniformemente variado, é o gráfico A. Quem é movimento uniforme é o gráfico B, certo? Ok? E eu já consigo perceber de cara que o movimento uniformemente variado do A, ele é uma aceleração positiva, né? Por quê? Porque eu sei que a concavidade dele está para cima, né? Eu sei que o movimento uniforme do B, ele tem uma velocidade positiva. Por quê? Porque o gráfico ele é linear e é uma reta, certo? Então assim, ó, ele é uma reta. Então são duas coisas diferentes uma da outra, né? Então eles são coisas bem diferentes uma da outra. Então, refazendo aqui, ó, vamos lá. O B é movimento uniforme. Por quê? Porque eu sei que o gráfico dele é uma reta, certo? O gráfico posição versus tempo dele é uma reta. Né? Lembra que eu estou analisando o gráfico posição versus tempo. Né? Cada gráfico é uma análise diferente. Beleza? Por que eu sei que o movimento é uniformemente variado no A? Por causa que ele é uma concavidade. Analisando isso aí, eu vou ir pelas as mais fáceis. Né? Eu não vou ficar fazendo gráfico, melhor dizendo, cálculo à toa. Item A ele fala o seguinte. Entre 2 e 9 segundos, a velocidade do móvel é igual a... Ele fala assim, no instante 2 e 9 segundos, olha lá. De 2 a 9 segundos, a velocidade do móvel A é igual à velocidade do móvel B. Olha a sacanagem violenta aqui. O cara olha e diz assim, nossa, realmente deve ser, professor, porque aqui eles se encontraram, né? Olha aqui, os dois pontos são iguais. Pois é, mas veja que esse aqui é um gráfico posição versus tempo. Não é velocidade versus tempo. Se fosse velocidade versus tempo, essa alternativa estaria correta. Então essa aqui já era. Opa. Essa alternativa aqui descarta. B. A aceleração do móvel A é sempre maior que a do móvel B. Essa palavra sempre, eu confesso para vocês que eu não sou muito chegado nela, porque normalmente a palavra sempre ela é meio malandra, sabe? A palavra sempre eu digo para meus alunos assim que ela é meio sacana,
né? Mas aqui, se vocês observarem, ela tem um pouco de razão, porque vejam, ele fala que o móvel A é sempre maior, a aceleração dele é sempre maior. Realmente, por quê? A aceleração do B, ela é zero, né? Porque é um movimento uniforme, enquanto que o do A, ele é diferente de zero. Então, a priori, tá certo. Mas vamos ver se tem outra menos burra que essa. Vamos ver. A C. A velocidade do móvel B no instante 2 é nula. Bem, eu não posso dizer que a velocidade dele é nula, né? E segundo, eu não posso nem afirmar isso porque eu sei que o móvel B ele é um movimento uniforme. Então o B, como ele está falando aqui, é um movimento uniforme. Qual é a grande característica do movimento uniforme? Velocidade constante. Então a velocidade é constante, então significa que a velocidade dele é igual em todo o trecho. Então essa também já foi para o beleléu. Então já era. A velocidade do móvel A em t igual a 9 é de 7 metros por segundo. Olha a sacanagem. O cara está dizendo assim, ó, eu vou analisar o gráfico. Eu pego o gráfico daqui, vou analisar aqui, né? Eu vou vir aqui assim, ó. Eu vou analisar o 9 com o 7. Pô, realmente, olha a sacanagem, né? Esse aqui é um gráfico de posição versus tempo. Então, provavelmente essa não é. Tem que fazer o cálculo, mas não é. E a E? Em t igual a 0, a aceleração do móvel A é 16 metros por segundo. Né? A gente vai ter que fazer o cálculo aqui também. Certo? Então vejam. Vejam que de todas elas aqui, a única que você pode analisar de uma maneira mais correta, assim, analisando, é a alternativa B. Né? Então, a alternativa realmente, a alternativa correta, assim, para economizar até cálculo, é a alternativa B. Né? E aí você teria que fazer o cálculo envolvido nesse grau. Você vai substituir os valores, tal, aquela coisa toda lá. Né? Aí vai ter que fazer a substituição de valores para isso. Beleza? Alternativa correta, alternativa B, por uma questão teórica, né? Veja que louco. E a última, para a gente poder finalizar essa aula, senão já está longa, né? Final, questãozinha da UDESC, né? O UDESC é o UDESC, não adianta, né? UDESC é o UDESC. Vamos pegar aqui a outra aqui. Diz o seguinte para nós. A Estadual de Londrina, ela fala assim: a função horária da posição em função de um móvel se desloca no eixo X é no Sistema Internacional de Medidas, dada por isso aqui, ó. Olha ali, ó. A função horária da velocidade para o referido movimento é... Vejam, como eu falei, a primeira questão que a gente fez é extremamente completa, porque ela resolve um monte de casos. Né? O que eu faço? Gente, eu vou comparar essa equação com a equação da velocidade. Porque ele está me pedindo para que eu analise a equação da velocidade com essas aqui. Bom, vamos lá. Né? Então, eu tenho aqui que x é igual a menos 10 mais 4t mais t quadrado. Certo? Eu vou comparar ela com o sorvetão. S igual SO mais VOT mais AT quadrado por 2. Ó, então, daqui já tira algumas informações. Esse e esse. Certo? Já tira algumas informações dali. Certo? Então, vamos lá. 10 informações aqui que eu posso tirar. Primeiro, eu sei que o SO vale menos 10. Certo? Essa é a primeira informação. Eu sei que a velocidade inicial vale 4. Beleza? E a aceleração?
A aceleração é aquela sacanagem que eu falei para vocês, né? Você tem que lembrar que aqui não tem o 2 aqui embaixo, né? Ó, aqui não tem o 2. Então a aceleração nesse caso tem um número aqui na frente. A gente sabe que na realidade aqui na frente tem o 1, né? Tem um 1zinho aqui. Então você vai ter que fazer um número que dividido por 2 dê 1. Ou seja, o próprio 2. Certo? Você tem que fazer essa jogadinha sempre. Como a gente fez naquela questão anterior aqui, ó, né? Vamos lá. Por que aqui deu, por exemplo, 4? Porque um número dividido por 2 que dê 2 é 4. Né? Se um 4 dividido por 2 vai dar 2. Né? No caso negativo, respeitando o sinal que tem ali. Pronto. Feita essa abordagem aqui, ó, nós temos esse valor e esse valor. Fechou. Agora é só substituir na equação da função horária da velocidade. Né? Vamos lá. Vamos pegar a equação horária da função da velocidade. Né? A gente sabe qual é que ela é. Então a gente sabe. Ela será qual? Né? Só puxar esse cara para baixo aqui. Vai ficar o seguinte, ó. V igual VO mais A vezes T, certo? Ele fica o seguinte, só substituir. V igual, é só substituir as constantes. O VO é 4, né? Vejam que aqui, ó, vejo que eu estou só substituindo as constantes, que é quem? A velocidade inicial e o tempo. Velocidade inicial, que é o tempo, mais 2 vezes T. Pronto. Tá aí. Olha a alternativa correta, alternativa A. Show de bola, né? Veja como uma equação completa como aquela da UDESC consegue resolver uma questão dessa aqui. Ok, gente? Então, depois de uma aula dessa, né, nada como resolver exercício e refazer isso aqui. Eu sugiro fortemente que vocês resolvam esse exercício que está aqui. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês e até mais.